It's very loud. É muito alto. Can you make some noise for Jesus Você pode aplaudir ao Senhor to receive our pastor, Pastor Tel para Hayashi? receber o nosso pastor, pastor Tel Hayashi. Amém. Amen. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Make some noise for Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. To him all the honor, all the glory. Antes de você sentar, Before you sit down, erga suas duas mãos para o alto. lift up both of your hands to the Toma sky. 30 segundos e começa a falar para Jesus o quanto que você o ama. Take 30 seconds and just tell Jesus how much you love him. Abre tua boca, começa a falar o quanto você ama Jesus. Open your mouth and start saying how much you love Jesus. Expressa a Ele tua dependência. Express to him your dependence on him. Expressa a Ele o quanto você o adora. Express your worship to him. Não apenas por aquilo que Ele faz, Not only for what he does, mas por aquilo quem Ele é. but who he is. Senhor Deus, nós te honramos hoje. Lord, we honor you today. Espírito Santo, nós te damos total permissão. Holy Spirit, we give you permission. Agora, onde você estiver, dê a Ele permissão. Now, wherever you're at, give him permission. Fala para Ele, o Senhor tem liberdade Tell him you have freedom para falar comigo, to speak to me, para me alinhar to align me de acordo com a tua vontade. according to your will. Hoje, ó Deus, Today, oh Lord, renova minha mente renew my mind e aqueça o meu and coração. warm my heart. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Aplauda Jesus. Amen. Make some noise for Jesus. Glória a Deus. Glory to God. Você pode se assentar. Na verdade, não. Antes de você sentar, abraça umas 3, 4 pessoas. Before you sit down, hug 3 or 4 people. Pergunte para essa pessoa onde você vai me levar para jantar hoje. Ask this person, where are you going to take me to dinner today? Que alegria poder estar aqui hoje. What a joy being here today. É minha primeira vez aqui em Zion, Miami. It's my first time here in Zion, Na Miami. verdade, a última vez que eu estive aqui foi o Vision Night. Actually, last time I was here, it was for Vision Night. E a gente estava lançando a visão. And we were just releasing vision. E a gente tinha fé que Deus vai cumprir a visão. And we had faith that the Lord would fulfill the Porque a vision. única coisa que a gente faz Because the only thing that we do é seguir a nuvem do Espírito Santo. is to follow the cloud of the Spirit. Tem uma coisa muito simples que eu aprendi. There's something very simple that I've learned. É tão simples que eu fico pensando, como eu não aprendi isso It's antes? so simple that I'm thinking, how did I not learn this before? Eu aprendi que Deus só exige que eu faça o natural. That the Lord only asked me to do the natural. O sobrenatural, ele fala, deixa comigo. The supernatural, he says, leave it to me. Agora, o sobrenatural But the supernatural nunca vem antes do natural. never comes before the natural. Então ele vem com uma palavra, So he comes with a word. ele te empurra a dar um passo de fé, He positions you to take a step of e faith. o teu passo de fé é natural. And your step of faith is natural. Agora, pôr o piso debaixo do teu pé, But to put the floor underneath your foot, isso é sobrenatural. that is supernatural. E é isso que ele fala, eu faço. That's what he says, I will do. Quantos estão felizes de estar aqui hoje à noite? How many of you are happy to be here today? Hoje eu vou trazer a palavra em inglês Today I will actually bring the word in English. e a gente vai switch off. And we're going to switch off. But today I just want to say that I feel the presence of the Lord here. Mas hoje eu quero dizer que eu sinto a presença do Espírito Santo Can you aqui. feel God's presence here? Você consegue sentir a presença dele? Holy Spirit is here. O Espírito Santo está aqui. It would be a tragedy for us to come to church Seria uma tragédia vir para a igreja and actually sing songs, e cantar músicas, give our tithes and offerings, dar o nosso dízimo e nossa oferta, hug our brothers and sisters, abraçar os nossos irmãos e irmãs hear the word of God, e ouvir a palavra de Deus and just to realize God was never in the building. e entender que o Senhor não estava no prédio. So thank God God's in the building. Então que bom que Deus está That the aqui, Holy Spirit is here. que o Espírito Santo está aqui. Oh, you know what? I remember this is not my first time. Ah, This is my sabe de uma second coisa? time. Eu tô lembrando, não é We minha were primeira at vez, minha segunda. the UM campus. A gente estava no campo da UM, That's it. Well, it's first time in this building. mas é minha primeira vez nesse prédio. And so anyways, I want you to open the word in 2 Kings chapter 6. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Just leave it open there. Deixa aberto lá. And actually, if you can, just put your pen or your finger there, E se você puder, coloca o seu dedo ou a sua caneta ali. or a piece of paper. Ou então um pedaço de papel. And I want you to just flip over to Psalms 85. E aí você vai para Salmo 85. Our key text for this evening will be 2 Kings chapter 6. A nossa passagem
chave dessa pregação vai ser 2 Reis 6. But before we go into this text, there's a cry from the psalmist in Psalms 85. Mas antes de irmos para esse texto, tem um clamor do salmista no Salmo 85. And it's a quick verse. It's verse number 6. E é um versículo bem curtinho, no versículo 6. So Psalms 85 verse 6. Então, Salmo 85, versículo 6. And the psalmist says, "Will you not revive us again, O Lord, that your people may rejoice in you?" E o Salmo fala assim: não nos reviverás outra vez, para que o teu povo se alegre em ti? He's saying, "Will you not revive us?" Ele está dizendo, o Senhor não vai nos avivar? See, there's a cry for revival in the psalmist. Tem um clamor por avivamento nesse Salmo. How many here are hungry for revival? Quantos de vocês estão com fome por avivamento? Now, I don't know about you, but I love revival. Eu não sei sobre vocês, mas eu amo Even avivamento. when before G52 was G52. Até mesmo antes do G52 ser G52. And for those that don't know what G52 is, it's our kids ministry. E se você não sabe o que é o G52, é o nosso ministério de crianças. Before naming it G52, we had this awesome, interesting name. Antes de nós darmos esse nome de G52, nós tínhamos esse nome interessante. It was called Sunday School. Era chamado Escola de Domingo. So I used to go to Sunday school at Mount Zion. Eu ia para a escola bíblica no Monte Sião. And it was called Mount Zion Church before it was called Zion Church. E era chamada Monte Sião antes de ser chamada Zion And when I Church. was 12 years old, I walked into one of our classes in Sunday school. E quando eu tinha uns 12 anos, eu entrei nessa escola bíblica. And one of my teachers said, he gave me this folder. E um dos meus professores me deu esse envelope. And he says, for you, the homework is different. Para você, a lição de casa é diferente. So everybody else gets all the same homework. Todo mundo recebe a mesma But I lição. want you to read what I have here in this folder Mas eu quero que você leia o que está aqui nesse envelope. and bring me back a summary. E você vai me trazer um resumo. So that's what I did. Então foi isso que eu And fiz. so for the first time in my life, I started reading on Azusa Street Revival. Então, pela primeira vez, eu comecei a ler sobre o avivamento do Azusa Street. I had no clue that actually there was a revival in Azusa Street, downtown LA. E eu não fazia ideia que tinha esse avivamento lá em Los Angeles, no Azusa So Street. I started learning about revival, and actually it was the birth of Pentecostalism. E aí eu comecei a aprender sobre avivamento e foi o nascimento da igreja pentecostal. And that spread literally across the four corners of the world. E isso literalmente se espalhou para os 4 cantos do planeta. You know, we as Zion Church, we've been impacted by the revival in Azusa Street. Até nós mesmos, como Zion, fomos impactados por esse avivamento da Azusa. Any Pentecostal church around the world was impacted by Azusa Street. Qualquer igreja pentecostal no planeta foi impactado por aquele From then on, avivamento. I started studying revival, and I was curious about revival. E aí, a partir disso, eu comecei a ficar curioso e estudar sobre avivamento. So any literature that I could get on revival, I would read. Então, qualquer literatura que eu conseguia sobre avivamento, eu lia. And so I started reading stuff like John Wesley, Então, eu comecei a ler sobre John Wesley, Charles Finney, Charles Finney. and I started reading about, more recent revivals. E eu comecei a ler sobre avivamentos mais recentes. And then I had the privilege of translating for one of the key revivalists of our age. E aí eu tive o privilégio de ser o tradutor de um dos grandes avivalistas dessa época. Randy Clark, that began the Toronto revival. Randy Clark, que começou o avivamento em Toronto. And then I learned more about revival with him. E aí eu aprendi mais sobre avivamento com ele. Well, I'm telling you about revival because I feel Zion Church has this value for revival. E eu tô te falando hoje sobre avivamento porque eu sinto que a Zion tem um valor, um apreço por avivamento. And the core thing about revival E a coisa principal sobre avivamento is that a revival will accelerate your process with the Lord. é que avivamento ele acelera o seu processo com o Senhor. Now, can you be Christian without being in revival? Você pode ser cristão sem estar em Yeah, avivamento? you can. Sim, você pode. There's nowhere in the Bible that says you need to have revival or you're in sin. Não tem nenhum lugar da Bíblia que fala você precisa estar em avivamento ou então você está em pecado. But when I start understanding the effects of revival, Mas quando eu começo a entender o efeito do avivamento, I say, Lord, I need revival as a means to an end. eu entendo, Senhor, eu preciso do avivamento como um meio para um resultado. Revival is not the end. O avivamento não é o We produto don't final. worship revival. A gente não adora o avivamento. But we cry out, revive us again, O Lord, Mas a gente clama, nos revive de novo, nos aviva novamente. so that revival will actually accelerate towards the purposes of the Lord. Para que o avivamento nos acelere para os propósitos de Deus. Now, when I think about revival, Aí quando eu penso no avivamento, recently I have this new image of every time I think about revival. recentemente eu tenho essa nova imagem quando eu penso sobre avivamento. I started watching this Netflix series on Formula One. Eu comecei a assistir uma série sobre Fórmula 1. Anybody watch that series? Alguém já assistiu essa série? I think it's Drive to Survive. Eu acho que se chama
Anybody Drive here? to Survive. Come on, guys. Nobody? Alguém Okay, aqui? 1, 2, Ok, 3. Thank you, dois, thank you, thank três. you. Obrigado, All right, obrigado. so you know what I'm talking É isso, about. vocês sabem o que eu tô falando. Okay, well, I'm not a big Formula One fan, Eu não sou muito fã de Fórmula but 1. I think I started watching this series, and I thought it was cool. I started watching it again. Eu comecei a Kept assistir, watching eu achei legal, comecei a assistir And novamente. I remember I was watching it in one of the flights that I was flying somewhere, E eu tava assistindo num voo que eu tava indo pra algum lugar. and I felt the Holy Spirit speak to me. This is revival. E eu ouvi o Senhor falando comigo, isso é avivamento. I'm like, what do you mean, Lord? What is E eu revival? tava, como assim, Senhor? O que é This is avivamento? Formula One. Isso é Fórmula 1. You know, in Formula One, there are times where the camera is inside the cockpit, Tem algumas vezes que a câmera tá dentro do carro and then you could actually see part of the helmet, e você pode até ver uma parte do capacete. and then you see the hands of the pilot, E aí você vê as mãos do piloto and then you see the car on the track. e você vê o carro na pista And the coolest thing is you can hear the engine. e você consegue ouvir até o motor. And so I was watching this, and there was this camera inside a pilot's cockpit, Então eu tava assistindo e tinha essa câmera dentro do cockpit. and he was coming towards a curve. Ele tava vindo para So a he was on a curva. straight, he was getting close to a curve, Ele tava chegando perto da curva and then you could hear the engine reduce the gears. e você conseguia ouvir o motor reduzindo, It was going. rebaixando. Tava reduzindo a marcha, tava. Come on. Come on, give it up for her. Yeah. And as he's reducing the gears, Enquanto ele tava reduzindo a marcha, he's slowing down speed, ele tava diminuindo a and then velocidade he comes into the curve. e aí ele vai pra curva. And now you can see his arms. I mean, he's really flexing. E aí você consegue ver o braço dele, ele tá realmente flexionando. Because there's a centrifugal force to throw him Porque tem away. uma força centrífuga puxando ele pra longe, But he's trying to hold the car. mas ele tá tentando segurar o carro. And he's moving towards the other straight. Ele tá indo para o outro lado. And as soon as he comes out of the curve, E assim que ele sai da curva, you hear the engine move gears. e aí você ouve de novo o motor subindo a marcha. He aligns the car, Ele alinha o carro. and then you hear And then you hear acceleration. aceleração. Lord said that is revival. E o Senhor falou, isso é avivamento. You see, revival has two components: Sabe, avivamento tem dois componentes. alignment Alinhar and then acceleration. e acelerar. God is not going to accelerate a car that's not aligned. O Senhor não vai acelerar um carro que não está alinhado. People are crying out for revival. As pessoas estão clamando para avivamento. But people need to realize we need to be aligned with the plumb line of the Holy Spirit. Mas a gente precisa entender que a gente precisa estar alinhado com o alinhamento do Espírito Santo. Well, what does alignment look like for us as Mas Christians? o que é esse alinhamento para nós cristãos? It's exactly what Apostle Peter talks about in Acts 2. É exatamente o que o apóstolo Pedro fala em Atos 2. Peter says to the Jewish people after Pentecost, O Pedro ele fala para os judeus depois do Pentecostes. he says, repent, come back to God, so that your sins will be erased, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Ele fala assim: arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor. Say with me, repentance. Fala comigo, arrependimento. See, repentance is alignment. Tá vendo? Arrependimento é alinhamento. See, Peter says times of refreshing may come from the Lord. Tá vendo? Pedro ele fala: arrependimento traz tempos de refrigério da parte do Senhor. Now, we all want times of refreshing, right? Nós todos queremos esse refrigério. We all want acceleration, Nós right? queremos aceleração. We all want speed. We want to see fast Nós results. queremos velocidade, resultados rápidos. The Lord says, yes, I will bring times of E refreshment, o Senhor fala assim: eu vou trazer esses momentos but de I refrigério, need you to repent. mas eu preciso que você se arrependa. I need you to align yourself to the plumb line of the Holy Eu Spirit. preciso que você se alinhe com a linha do Espírito Santo. And you know, it's just like a pilot that's trying to align his car. E que nem um piloto que está tentando alinhar o carro, Sometimes it's not easy. às vezes não é fácil. It's way easier just to step on the gas on a straight. É muito mais fácil você pisar no acelerador na reta. But see, what I've found out is, Lord, if I am to live revival, Mas o que eu entendi foi: Senhor, se eu vou viver avivamento, I will embrace the process of repentance with the Holy eu Spirit. vou abraçar o processo de alinhamento com o Espírito Santo. So tonight, even I've been asking, Lord, would you move tonight? Então, até hoje mesmo eu estou pedindo: Senhor, se move hoje à noite. Would you set our hearts on fire?
Por favor, Pai, coloca os nossos corações em At chamas. times, the Lord will set our hearts on fire after we've repented. O Senhor vai colocar os nossos corações em chamas depois que nós nos You arrependermos. know, I believe the Lord's going to touch us tonight. Eu acredito que o Senhor vai nos tocar hoje à noite. Even before we get into the text, Até antes mesmo da gente ir para a Escritura, I felt from the Lord that He wanted to touch shoulders. eu sinto do Senhor que Ele quer tocar ombros. And I see specifically a young man with a shoulder injury. E eu vejo um jovem com uma dor no ombro. And I think it was working out or doing sports. E eu creio que tenha sido malhando ou fazendo esportes. Anybody here? Tem alguém aqui? Who's that person? Quem que é essa pessoa? That's you? É você? Can you just stand up, please? Você pode levantar, por favor? We're going to pray for your own. Is it your right shoulder? A gente vai orar. Qual que é o seu ombro? The other one? É o ombro direito? Okay, you're not the person? Você não é a pessoa? Just keep standing. Continua de pé. I feel the person is here. Who's Eu here? sinto que a pessoa está aqui. Just stand up, please. I'm Por going to favor, pray se for you. levanta. Eu vou And orar we're por going to você. pray for this person. And you'll be in position to pray and intermediate that E a gente prayer. vai orar para essa pessoa também. A gente vai orar, você representando essa pessoa. I also felt from the Lord to pray over lungs. Eu também senti do Senhor de orar por pulmões. People that have been struggling with breathing, Pessoas que têm dificuldade com respiração, pneumonia, pneumonia, bronchitis, bronquite, asthma. asma. And I hear the word crip. E eu ouço a palavra crip, Crip. costela. No, crip. Crip. Crip is a condition. Anyways, É tipo de condição. it's on the esophagus. It makes it hard for you to breathe. Que é no esôfago e faz com que você tenha If you are dificuldades going through any respiratórias. breathing conditions, Se você está com qualquer dificuldade respiratória, let me see your hands. deixa eu ver sua mão. Anybody? You're okay. Let me pray for you. Just stand up, please. Levanta, por favor, eu vou orar por você. Anybody else? Alguém mais? Over there. Ali. We're gonna pray for you. A gente vai orar por você. Awesome. You know, I also felt the Lord say migraines. E eu também ouvi o Senhor falando enxaqueca. Migraines. It's even some that wouldn't not even be able to look at the light. Até algumas que você não consegue nem olhar para a luz. And it just gives you migraines. Te dá muita enxaqueca. And I felt the Lord says, I'm gonna heal you today. E eu ouvi o Senhor falando, eu vou te curar hoje. Who's that person? Migraines. Quem que é essa pessoa com enxaqueca? That's you? Okay. É We're você? gonna pray Tá for bom. you. A And we're gente vai gonna orar por pray for you você. too. You can E a just gente stand vai orar up. por você também. And there's Pode somebody levantar. there on the yeah. Oh, Tem I alguém can see you ali- now. Okay, ali. we're gonna Ok, pray for consigo you. te ver. Migraines. Ok, enxaqueca. Okay, awesome. bom, Also, I muito want bom. to pray over. This is a funny word of knowledge, but I feel the Lord say specifically. E eu quero orar também. Eu escutei essa palavra, é uma palavra bem diferente, mas eu senti isso específico, é uma palavra de conhecimento. Mandible. É mandíbula. It's as if your jaw moves out. I mean, when you yawn, É como se você tivesse uma dor na mandíbula. Quando você abre a boca de sono, it moves out. It falls out, quando você boceja, isso solta. and it hurts, and then you have to put it back. E isso dói e você tem que meio que Who's encaixar that? de novo. Quem que é essa That's you. pessoa? Okay, we're gonna pray for you. É você, ok. The A Lord's gente vai orar gonna por touch você. your jaw. O Senhor vai tocar a sua mandíbula. Amen. Is this Amém. okay, guys? Tá tudo bem, galera? All right. So this is also what I felt the Lord say: arthritis, E é isso também que eu ouvi o Senhor falando. Artrite, tendinitis, arthritis, tendinite, artrite difficulties and pain in your joints. e algumas dores nas juntas. Okay, the Lord's gonna heal you. O Senhor vai te curar hoje. And I also felt the Lord say, E eu também ouvi o Senhor falando. people that walked into this building, Pessoas que vieram para esse prédio. if you walked into this building Se você entrou aqui nesse prédio with the pressure on your sinus, com uma pressão na sua like an sinusite, inflammation, como uma inflamação nos seus like a sinos, sinusitis, como uma sinusite. who's that? Quem que é? You walked in with that. Quem que é essa pessoa? Você That's entrou aqui you? assim. That's é você? you? É você? Okay, we're gonna pray for you. Nós The vamos Lord's orar por gonna você. heal you right now. O Senhor vai te curar agora. All right. So those of you that are standing up, keep standing. Vocês que estão levantados, continuem em pé. We're gonna pray for you. Nós vamos orar por você. But actually, I'm not gonna pray. Mas eu não vou orar. We all are gonna pray. Nós todos vamos orar. So if you're close to somebody that's standing, Se você está perto de alguém que está just levantado, hold up. Don't get up. Just Não levanta ainda. listen to what I'm gonna say first. só escuta o que eu vou falar Our primeiro. leaders are so proactive. I'm so Nossos proud of líderes our são tão leaders. proativos, estou muito orgulhoso deles. We're just gonna raise our hands and point towards them. A gente vai levantar as nossas mãos e vai estender Now, nossas mãos para I eles. know there are some people that are a little bit far off, Eu sei que tem algumas pessoas que estão mais longe, so maybe we could have somebody over there. então talvez alguém possa I ir pra know we lá. have somebody up there on the booth, Tem alguém lá em cima também. and just point towards that person, E só levanta suas mãos para essa pessoa. and I'm gonna lead you in prayer. E eu vou te guiar numa oração. Is this okay? Tá tudo bem? Do you guys believe Jesus heals? Vocês acreditam que Jesus cura? Do you believe Holy Spirit is here? Vocês acreditam que o Espírito Santo está See, aqui? the same Holy Spirit that's in me O mesmo Espírito Santo que está em mim is in you. está em você.
The same Holy Spirit that's in me O mesmo Espírito Santo que está em mim raised Jesus from the dead. levantou Jesus da morte. So he's more than able to perform what he wants to perform. Então ele é mais do que capaz de fazer o que ele quer fazer. So this is what we're going to do. First step. Então é isso que a gente vai fazer, o primeiro passo. We're just going to ask God's presence to come over the people that are standing. Nós vamos pedir que a presença do Senhor caia sobre as pessoas que estão em pé. Can you just ask Holy Spirit to touch them? Você pode pedir para o Espírito Santo And para if you're tocar standing eles. up, just close your eyes and receive the touch of the Holy E se você está Spirit. em pé, só feche os seus olhos e receba o toque do Espírito Santo. So just take a few seconds and just ask, Holy Spirit, would you touch my brother? Então só passa alguns segundos pedindo, Senhor, cura o meu irmão. Come over him. Vem sobre ele. Come over my sister. Vem sobre a minha irmã. Come over her body. Vem sobre o corpo dela. Come over his body. Vem sobre o corpo dele. Right now, Lord. Agora, Senhor, Intensify your touch. intensifica o seu toque. Now, second step, keep focused with me. Agora o segundo passo, continua focado comigo. By the authority of the name of Jesus, Na autoridade do nome de Jesus. this is what you're going to do. É isso que você vai fazer. You're just going to bind the spirit of sickness and disease. Você vai amarrar o espírito de enfermidade e doença. You're going to bind the spirit of oppression. Você vai amarrar o espírito de opressão. You're going to declare that the yoke will be broken. Você vai declarar que o jugo será rompido. So just go ahead and just declare that. Então vai, declara isso. Just say right now in the name of Jesus, Fala em nome de Jesus. I break the spirit of sickness and disease. Eu quebro o espírito de doença name e of iniquidade. Jesus. No nome de Jesus. Right now I speak against the spirit of oppression. Nesse momento eu falo contra o espírito de opressão. Right now in Jesus' name, Agora no nome de under the Jesus, anointing of healing, debaixo da unção de cura, all yoke is broken. todo jugo é quebrado. The anointing breaks the yoke. A unção quebra o jugo. Third step, this is what you're going to do. Terceiro passo, é isso que você vai fazer. You're going to just ask right now, Lord, would you heal this person? Você vai pedir para o Senhor, Senhor, cura essa pessoa. Would you come with your healing virtue Você pode vir, Pai, com a sua virtude de cura and touch him from the crown of his head e toca sobre o topo da cabeça to the sole of his feet? até debaixo do pé. Just ask him to do it right now. Peça para ele fazer isso nesse momento. And just if you know the person's name, Se você sabe o nome da pessoa, even better, just say, would you touch my friend melhor ainda, fala, toca por favor, Senhor, o meu from the amigo, crown of his head do topo da cabeça to the sole of his feet? até o pé. Now let's get a little bit more specific. Agora vamos ser mais específico. And as you're praying, Enquanto don't você stop. estiver orando, não para. I'm just going to call out certain conditions. Eu vou começar a falar algumas condições. You know, the Lord gives specific answers. Sabe, o Senhor, Ele dá direções específicas. He gives specific answers, respostas, Ele dá respostas específicas to specific prayers. para orações específicas. So right now, Então agora, we speak to all the lungs in this place. nós falamos com todos os pulmões nesse lugar. Every breathing way right now. Toda respiração, Any obstruction and blockage, qualquer obstrução na we bind passagem, you right now in the name of nós te Jesus. amarramos em nome de Jesus. I declare right now, Eu declaro agora complete healing over your lungs. cura completa sobre o seu pulmão. Right now in Jesus' name. Nesse momento, em nome de Sinus Jesus. infection, Sinusite, you gotta go right now. você precisa ir embora agora. Leave in Jesus' name. Saia em nome de All Jesus. pressure in the sinus be gone right now in Toda Jesus' pressão no name. sino sai agora em nome de Jesus. Right now over the shoulders, Agora sobre os ombros, over the ligaments, sobre os ligamentos, over the tendons. sobre os tendões. I speak healing right Eu now. declaro cura agora. Complete movement coming back. Movimento completo voltando. Full recovery of movement right now. Total recuperação de movimento nesse Right momento. now in Jesus' name. Agora em I nome de speak Jesus. to the mandible. Eu falo com o maxilar. 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 I speak right now to that jaw. Eu falo nesse momento com a I mandíbula. declare healing coming over your body Eu right now. declaro cura vindo sobre o seu corpo agora. Arthritis, Artrite, tendinitis. tendinite. We rebuke you in the name of Nós Jesus. te repreendemos em nome de Jesus. I just declare relief coming to your joints, Eu declaro alívio vindo para as suas juntas. over your ligaments, Sobre os seus ligamentos. over your tendons right Sobre os seus now. tendões nesse Receive momento. healing right now. Receba cura agora. Right now, migraines. Toda enxaqueca. We refuse migraines. Nós não aceitamos We rebuke it enxaqueca. right now in the name of Nós Jesus. repreendemos a enxaqueca em nome Be de healed Jesus. right now. Seja curado From the crown of your head do topo da sua cabeça to the sole of your feet. até a sola dos seus pés. Right now, we just declare Agora nós declaramos complete healing, cura completa, full recovery, total recuperação, 100%. 100%. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Right now. Agora, Receive it. receba. Receive it. Receba.
And now the church can also pray, E agora a igreja pode orar. and you continue praying for that person, Continua orando por essa pessoa. and you just ask more, Lord. E você fala, mais Senhor. Just say more fire. Fala, mais fogo. Just say more of your presence. Mais da tua presença. Intensify your touch. Intensifica o seu toque. Double your anointing. Duplica a sua unção. More, Lord. Mais, Senhor. From the crown of their heads Do topo da cabeça to the sole of their feet. à sola dos pés. In every part of their bodies. E toda parte do corpo deles. Complete healing. Cura completa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen and amen. Amém e Now amém. you're standing up. Agora você está em pé. Test your body. Testa aí seu corpo. If you couldn't move your shoulder, Se você não conseguir mover o seu ombro, what's happening with your shoulder? como é que tá o seu ombro? What's happening with your jaw? Como que tá a sua What's maxilar? happening with your lungs? Como é que tá o seu pulmão? What's happening with your O que sinus? está acontecendo nos seus sinos? What's happening with your O que joints? está acontecendo com as suas All juntas? right, if you see a difference, does anybody see a difference? Se você vê uma diferença, If alguém you've vê been uma healed diferença? 80% to 100%, Se você foi curado de 80% a 100%, let me see your hand real quick. levanta sua mão, deixa eu ver. All right, you were healed. All right, Amém. what else? Ok, o que mais? How was it? Como é que tá? How was it over there? Ah, ali. Okay, what else? Ok. Who E else? aí, quem mais? Quem mais? Anybody was touched? Can you tell a difference? Você consegue ver uma diferença? Yeah, you got better? É, melhorou? Come on. Can we give Isso aí, Jesus a isso big aí. clap offering? A gente pode aplaudir ao Senhor Right now. nesse momento. I know somebody raised their hands. Eu sei que alguém levantou a mão. What did the Lord heal you from? O que o Senhor te curou? Do que o Senhor te curou? Tuas dores. Your pains? Você entrou com dor. You came in with pain. Como é que tá hoje? How is it Agora, now? tá zero? It's good? 100%? 100%? Glória a Deus. Praise God. Glória a Deus. Glory to God. Aqui, ombro. Here. Shoulder? Conseguia fazer esse movimento? You couldn't do this movement? Com dor? With Tava pain? com dor antes? You had pain before? E agora? What about now? Parece não, tá normal, em nome de Jesus. It's normal in the name of Jesus. Em nome de Jesus. All right, In the name over of there in the Jesus. booth. What What happened? Lá em cima. Enxaqueca. So when you would look at the lights, your eyes would hurt. Então quando você estava Migraine. olhando pra luz, sua cabeça doía. What's happened? %? 100%? Praise God. Come on. Glória a Deus. Praise God. Praise God. What about Glória a Deus, glória a sinus? Deus. E os sinos? Who here had a sinus condition? Quem aqui tinha uma condição nos sinos? Anybody? Alguém? I called it out. Eu chamei. Como que tá? How is it? Como que tá a senhora agora? How are you feeling now? Não, mas tá zerado? A senhora estava com a dor, agora não tem mais dor. Aí então a senhora foi curada. You were feeling pain and now you feel no more. Well, you're healed. Glória a Deus. Glory to God. Glória a Deus. Glory to God. Quem mais foi curado hoje? Who else was healed today? Alguém mais? Tem um testemunho? Anyone else has a testimony? When we talk about healing, Quando a gente fala de cura, there's something that I've learned even with Randy Clark traveling with him. tem uma coisa que eu aprendi até com o Randy Clark, viajando com ele. He says if you really want to consolidate your healing, Se você realmente quer consolidar a tua cura, tell people about your healing conta para as pessoas sobre a tua cura and keep declaring that you're healed. e continua declarando que você está curado. There's something about the atmosphere. Tem algo sobre a atmosfera. In this atmosphere you have faith. Nessa atmosfera você tem But when fé. you walk out and go to the parking lot, Mas quando você sai e vai para o you know the enemy estacionamento, will come and say you weren't healed. o inimigo vem e fala: você não foi It was curado. about the lights and the sound and everybody there clapping and Foi that's sobre as what luzes e happened. o som e as pessoas lá aplaudindo. And E foi isso que if you aconteceu. if you actually listen to that Se você ouvir isso and you agree with that, e você concordar com isso, see that's when the enemy has a way in. é aí que o inimigo tem uma passagem para So entrar. you keep on standing on the truth. Então você continua de pé No, na I was verdade. healed in the name of Jesus. Eu fui curado em nome de Jesus. And you keep that healing. E você mantém essa cura. And you tell people that what God did in your life. E você conta para as pessoas o que o Senhor fez na tua vida. Like I was saying about revival. Como eu estava falando sobre avivamento. You know, it's complete it's totally biblical É completamente bíblico for you to ask the Lord, send revival. para você pedir para o Senhor, manda The avivamento. psalmist says, will you not revive us again? O salmista fala: o Senhor não nos revivará,
não vai nos avivar novamente? Aviva-nos mais uma vez. Revive us once again. E when we read about that, E quando nós lemos sobre isso, there's a story in 2 Kings 6 tem uma história em 2 Reis that I 6, see it as a story of revival. que eu vejo como uma história de avivamento. So I'm going to read the text here, and we're going to get in the word. Então eu vou ler isso daqui e a gente vai falar sobre. 2 Kings chapter 6, verse 1 through 7. 2 Reis 6, versículos 1 a 7. The company of the prophets said to Elisha, "Look, the place where we meet with you is too small for us. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to meet." And he said, "Go." O grupo de profetas disse a Eliseu: olha, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco, e ali construiremos um lugar para nos reunirmos. E Eliseu disse: vão. Okay, just to give you a little bit of context. Então, para te dar um pouco de contexto, See, Elisha was a successor of Elijah. Eliseu foi o sucessor de Elias. And Elijah was the one that prepared the way for a school of the prophets. E Elias, ele foi aquele que preparou o caminho para a escola dos profetas. So we see it in the word. He actually started training other prophets. Você vê isso na palavra, ele começou a treinar outros profetas. Now, when he was taken up to heaven, Agora, quando ele ascendeu aos céus, Elisha takes the double portion of Elijah. Eliseu, ele recebe a porção dobrada de Elias. And it's very probable that he would actually have led the school from now on. E é muito provável que Eliseu tenha liderado essa escola Like he daqui para took over the frente. school. Ele pegou a escola Now, the school was probably going amazing e a escola provavelmente estava indo muito bem. because we read here that there was not enough space. Porque a gente ouve aqui que não tinha espaço suficiente. See, a young prophet says, Então, um profeta novo, ele diz: "Hey, we need a new place to meet, for this one is too small for us," he nós says. precisamos de um novo lugar para nos encontrar, porque esse está pequeno demais para nós. See, everything begins in the spirit realm. Então, tudo começa no realmo espiritual. When there's anointing, when there's a momentum in the spiritual realm, Quando tem unção, quando tem um mover na realidade espiritual, heavenly dimension will put a pressure on earthly situations. uma dimensão celestial vai colocar dimensão nova aqui na Terra. So when they come to a point where they're saying, "We don't have enough room," Então, quando eles falam, não temos mais espaço, it's because God is doing something. é porque o Senhor está fazendo algo. And Elisha recognizes it. E Eliseu, ele reconhece isso. See, this is a very important principle. E você vê, isso aqui é um princípio muito importante. See, it's not like let's build something Não é tipo, vamos construir algo and say, "Lord, now would you fill it?" e aí falar, Senhor, você enche esse lugar, por favor. No, our attitude should be, "Lord, whatever you're doing across the earth, Nossa atitude deve ser, Senhor, o que o Senhor está fazendo just nesse let me globo, be part. deixa que eu faça parte Whatever you're disso. blessing, O que o Senhor estiver I just abençoando, want to join." eu quero entrar nisso. No, God was doing something in that school of the prophets. Então o Senhor estava fazendo algo ali naquela escola de And profetas. so Elisha says, "Yes, now let's expand." E Eliseu fala, ok, então vamos See, expandir. the building is the wineskin. Então você vê, o prédio, ele é como o odre. And the wineskin always serves the wine, E o odre, ele sempre serve o vinho. not the other way around. E não ao contrário. The wine does not serve the wineskin. O vinho não serve o odre. It's the wineskin that serves the wine. É o odre que serve o vinho. That's why many times in your life, E é por isso que muitas vezes na sua vida, the Lord's going to say, "You need to make some changes o Senhor fala, você precisa mudar algumas coisas. because I'm doing a work in you." Porque eu estou fazendo um trabalho em você. But for the work that is in you to actually continue to expand, Antes que o trabalho que está em você possa se expandir, I need you to build a bigger wineskin. eu preciso que você construa um odre maior. I need you to be able to stretch your wineskin. Eu preciso que você consiga alargar o seu odre. And many times the stretching of the E wineskin muitas vezes esse alargamento do odre comes with a sacrifice. vem com sacrifício. See, if you're following Jesus, Assim, se você está seguindo Jesus and it has been a long time e tem muito tempo that he hasn't asked you for sacrifice, que ele te pediu um sacrifício, you need to question what is flowing in this wineskin. você precisa se perguntar o que está fluindo nesse odre. Because when expansion comes, Porque quando esse alargamento vem, it's never easy. nunca é fácil. There are birth pains. Tem dores de parto. Does that make sense? Isso faz sentido? Now, about birth pains, Agora, sobre as dores de parto, I'm pretty much of an expert on that. eu sou um expert nisso. I have 4 kids. Eu tenho 4 filhos. Our number 3, O nosso terceiro, his name is Beni. o nome dele é Beni. His nickname is Bubba. O apelido dele é Bubba. Now, Beni was born in Hawaii. O Ben, ele nasceu no Havaí. And in Hawaii, we actually
Started looking for a hospital. E no Havaí a gente começou a procurar um hospital. And the hospitals in Hawaii aren't like the hospitals in the mainland. E os hospitais no Havaí não são como os hospitais aqui. And they're not like the hospitals that are private in São Paulo. E eles não são como os hospitais privados de São Paulo. And so we were like, oh, we were kind of scared about those hospitals. Então, tipo, a gente tava tipo assim, ai meu Deus, e agora? Esses And my hospitais. wife was not comfortable about those hospitals. E a minha esposa, ela não estava confortável com esses So we hospitais. went back to praying. Então a gente começou a orar. We were living in Hawaii at the time. A gente estava vivendo no Havaí naquele And so tempo. we prayed and we said, Lord, what do we do? Do we go back to Brazil to have the baby? E a gente começou a orar, a gente falou, Senhor, a gente volta pro Brasil para ter esse neném. But he was a COVID baby, Mas ele nasceu no Covid. which means that it was a big hassle to leave one country and go back to another. O que significa que era muito difícil você sair de um país e ir para o outro. So then one morning, me and my wife, we started praying about this. Então uma manhã, eu e minha esposa, a gente começou a orar sobre isso. And we live close to the University of the Nations campus. E nós moramos perto da Universidade das Nações. Now, if you don't know University of the Nations in Kona, Hawaii, E se você não conhece essa Universidade das Nações em Kona, no Havaí, this university forms missionaries to the nations. essa universidade forma missionários para as nações. So there's a lot of missionaries there. Então tem muito missionário lá. So anyways, the preschool for our kids is inside that university campus. Então, enfim, a escolinha para nossas crianças está dentro desse campus. So that morning we dropped off our kids. Então a gente deixou os nossos And filhos. my wife went to a coffee shop inside the university E a minha campus. mulher ela foi para um lugar de café, uma cafeteria. And she sat down and started talking to this missionary. E ela sentou e começou a conversar com esse missionário. No, she didn't know that that missionary was the answer to our prayer. E ela não sabia que aquele missionário seria a resposta para as nossas orações. It was a she. Ah, era uma missionária. And so this missionary said, I am a doula. E essa missionária falou, eu sou uma doula. And so I help people have birth. Eu ajudo as pessoas a terem filhos. And my wife says, well, tell me more. E aí minha esposa falou, então me conta mais. So she says, I've actually delivered over 700 babies in the Philippines. Eu, na verdade, já ajudei ao parto de mais de 700 bebês nas Filipinas. And she says, in all sorts of conditions you can imagine. Em todo tipo de condição que você possa imaginar. She says, literally once I was delivering a baby on a plantation. Uma vez eu ajudei num parto numa plantação. And so my wife says, if you would know my wife, Se vocês conhecessem minha esposa, she likes that kind of stuff. ela gosta desse tipo de coisa. You know, she's like, she loves trees, she Ela é hugs tipo, them. eu amo as árvores, eu abraço as árvores. And so she's like, really? Então ela tava tipo, sério? And then she came back to me. E aí ela veio pra mim. She says, would you consider a home birth? E aí ela falou, o que você acha de um parto em casa? I said, what do you mean, like in our home? E eu disse, como assim, na nossa casa? I'm like, are you crazy? Você tá doido? Have a baby in our house? Ter um bebê na nossa casa? I'm like, no, you're crazy. No, we Ela, gotta tipo, go to a não, hospital. você tá doido, a gente precisa ir pro And hospital. I'm thinking maybe we can fly to California. It's the Talvez- closest state in the mainland for A gente us. pode ir pra Califórnia, o estado mais próximo daqui da gente. And so I'm just like, no, well, just pray about it, she said. E ela falou, ora sobre isso. So I went to pray. E aí eu fui orar. And as I started praying, E quando eu comecei a orar, the Lord started changing my heart. o Senhor começou a mudar o meu coração. I don't know if you ever experienced this. Eu não sei se você já experimentou When you disso. actually start praying Quando você começa a orar and you want to do something, e você quer fazer algo, but the Lord is starting to change your heart to another direction, mas aí o Senhor começa a mudar o seu coração em outra and direção. you're actually conscious that He's actually changing your heart. E você está consciente que Ele está mudando o seu You're coração. set about going this way, Você quer muito ir naquela direção. and you're going this way, but you're saying, E você está indo, mas de repente, Lord, if I'm not supposed to go this way, você está dizendo, Senhor, se eu não é para eu ir para essa I direção, think I need to go this way. eu acho que eu preciso ir. But if I'm not supposed to go this way, Mas se eu não preciso ir para lá, show me if I need to go that way. me mostra se eu preciso ir para lá. But I know you're not going to show me that I need to go that way. You're going to tell me to go this way. Mas eu sei que você não vai me falar para eu ir desse lado, porque eu sei que é para ir para esse lado daqui. That's how I pray. É assim que eu oro. And so I'm saying, home birth, that's crazy, Lord. Então Just eu talk to falei, my wife. Senhor, ter um neném em casa é muito doido, fala com a minha esposa. And suddenly I'm like, oh, no, don't change my E de heart. repente eu tô tipo, não muda o meu coração, por favor, por favor. None of that hippie stuff. Não essas coisas de hippie. The Lord changed my heart. O Senhor mudou meu coração. And so I started going to the meetings. E aí eu comecei a ir para as reuniões. There was like, we actually had meetings on this thing. A gente teve reuniões sobre isso. And so we would sit there, E a gente sentava lá. and this doula would pray with us. E essa doula, ela orava com a gente. And she would ask these technical questions. E ela perguntava essas coisas técnicas. Now, by this time, this is number 3. E lembrando, esse é o nosso terceiro filho. So, I mean, we had other 2 rodeos before. Então a gente já teve 2 rodeios antes. And so we kind of know what's happening. Então a gente mais ou menos entende o But que I está mean, I acontecendo. never even thought about a home birth. Mas eu nem pensava, nem considerava ter um filho em casa. So then she says, why don't you pray? E ela falou, por que você não ora? And I think we need to pray about the bathtub or
on a bed. E ela falou, eu acho que a gente precisa orar se a gente vai ter na banheira ou na cama. Isn't that crazy? I'm actually Não é going to pray doido? about this. Eu vou orar sobre isso. Well, anyway, so I said, enfim. Junior, whatever you want. Eu falei, Júnior, o que você quiser. I've prayed enough. My heart has changed. Eu orei o suficiente, meu coração foi I don't need to mudado. go into the details. Eu não preciso entrar nesses detalhes. So she says, I want to go bathtub. E aí ela falou, eu quero ir pra a banheira. I mean, that was a bloody bath. Ai, aquela banheira tava bem sangrenta. But I'll tell you what happened that day that he was born. Mas eu vou te contar o que aconteceu naquele dia que ele nasceu. The doula showed up, A doula chegou, and this is totally legal, by the way, e okay? isso é legal, tá bom? In the state of Hawaii, it's totally illegal. No Havaí, isso é legal. And so she shows up. Ela veio, She has 2 other nurses with her, e ela tinha 2 enfermeiras com ela. but they were intercessors. Mas elas, na verdade, eram intercessoras. And so she comes and says, do you have the worship playlist? Então ela chegou e falou, você tá com a playlist de louvor? And Junior had actually set up the worship playlist under prayer. E a Júnia, na verdade, ela montou essa playlist debaixo de oração. So they plug in the playlist. E daí eles colocaram o louvor. And they start praying around all over the house. E elas começaram a orar pela casa inteira. And they're like, "Shora ba ba ba." E elas estavam tipo, choracataba. And I mean, I'm spiritual. I mean, at least I think I am. E eu sou espiritual, sabe? Pelo menos eu penso que eu sou. But for me, I mean, that thing was like, well, no, you guys are crazy. Mas eu tava tipo, uau, isso aí é loucura. And I'm like, I'm charismatic. E eu sou carismático. But you guys are like next level charismatic. Mas vocês estão tipo outro nível. And they're praying all across the house. E elas estavam orando lá na casa. And I mean, one of them just pulled out an oil. E uma delas puxou um óleo. And they were anointing the oil. E elas estavam ungindo a In casa. the name of Jesus. Em nome de Jesus. And I said, tell me what's happening here. E eu falei, o que está acontecendo aqui? And it's like, we're preparing the atmosphere E elas falaram, a gente está preparando a atmosfera. because this baby's going to come into an atmosphere of heaven. Porque esse neném, ele vai chegar numa atmosfera dos céus. See, there was something so special about the Tá atmosphere, vendo? Tinha uma coisa tão especial sobre a atmosfera. and we could tell God's presence was there. E a gente podia ver que a presença de Deus estava ali. I was praying, Junior was praying. Eu estava orando, a Júnia estava orando. She's having the contractions. E ela estava tendo as contrações. And the doula is praying with her, E as dulas estavam lá orando com ela. coaching her. E elas estavam explicando para The ela. other 2 nurses are, moving around doing E as what they do. enfermeiras estavam fazendo lá o que elas estavam But they're fazendo. worshiping and they're praying as they're doing E it. elas estão louvando e adorando enquanto elas estão fazendo isso. And I'm thinking, my gosh, this is E crazy. eu estava pensando, meu Deus, isso é doido. But the presence of God was so strong in that place. Mas a presença de Deus estava tão forte ali. And even with the presence of God there, E mesmo com a presença de Deus lá, and even with the joy of actually getting a new baby e into our mesmo com a family, alegria de ter um novo neném vindo para nossa and família, even with the conviction that we are in the center of God's will, e mesmo com a certeza e a convicção que estamos no centro da vontade de Deus, there was a lot of screaming. teve muita gritaria, There was a lot of pain. teve muita dor, There was a lot of sweat. teve muito suor, There was a lot of tears. tiveram muitas lágrimas, There was blood. teve muito sangue. What am I saying? O que eu estou dizendo? At times you may say, Lord, Algumas if vezes você it's you, diz, Senhor, se for você, I won't have pain. eu não terei dor. Lord, if it's you, Senhor, se for o Senhor, it won't be hard. não vai ser difícil. Lord, if it's you, Senhor, se for o Senhor, I'm not going to cry. eu não vou chorar. The Lord says, it's me. E ele fala, sou eu. And while you're here, E enquanto você estiver aqui, you will have tribulations, você vai ter aflições. but be of good cheer. Mas tenha bom I have ânimo, overcome the world. porque eu venci o mundo. See, I am in revival, Tá vendo? Eu tô em avivamento, but that doesn't mean that you're not going to go through trials. mas não significa que você não vai passar tribulações. Because we're pushing into territory. Porque a gente está avançando em território. Do you understand what I'm saying? Você tá entendendo o que eu tô falando? If you're saying, hey, man, I want to live Se revival, você está dizendo, eu quero viver avivamento, you may not realize it, você pode não entender but ainda, you've just enlisted yourself into a war. mas você acabou de se alistar para uma guerra. Because you're talking about territory. Porque você está falando de território. The moment you say, I want my whole family No serving momento the que você Lord. diz, eu quero a minha família inteira servindo ao I Senhor, want my spouse on fire just like I am. eu quero meu esposo e minha esposa I want all of my no mesmo kids espírito que eu tô. serving God's perfect will for their lives. Os meus filhos servindo e tendo o propósito perfeito do Senhor na I vida want to deles. fulfill my mission in life. Eu quero cumprir a missão da minha vida. That's revival. You're Isso é going after avivamento. revival. Você está indo para o avivamento. But don't have this idea it's going to be like gummy bear revival. Mas não tem essa ideia que vai ser um avivamento de gummy bear. No, there's going to be some blood. Não, vai ter um pouco de sangue. Lord may call you to a moment of fasting, E talvez o Senhor te chame para um momento de jejum, a moment of tears, um momento de lágrimas, a moment of blood. um momento de sangue. See, she had to push through that. Ela teve que empurrar. So she pushed through it. Ela empurrou.
And she actually was holding my arm. E ela tava segurando meu braço. And I thought she was going to break my arm. E eu achei que ela ia quebrar o meu braço. It's like, Ela ah! tava tipo, ah! I'm like, oh my gosh, my arm's going to break. Eu And then I'm tava going to tipo, go meu to Deus. that other crazy hospital. O meu I hope braço vai this nurse quebrar. can fix my arm. E eu vou pra aquele hospital lá, meio assim. Eu espero que essa enfermeira consiga consertar meu braço. Anyways, finally the baby comes. E aí, finalmente, o bebê veio. And when the baby comes, E aí, quando o bebê vem, I realized eu notei. that now we have a space for our baby. Agora a gente tem espaço pro nosso bebê. See, when revival comes, Quando o avivamento vem, it brings expansion. traz uma expansão. A few weeks before, we were going to Target trying to figure out cribs. Algumas semanas antes, a gente estava indo pra Target tentando achar o berço. We're trying to figure out where do we put this crib. A gente estava tentando In ver our onde é que a gente bedroom. colocava o berço no nosso quarto. I was trying to tell my other two boys, hey, you're going to have a little brother coming in soon. E eu tava contando pros meus outros filhos, você vai ter um bebezinho vindo. And you got to make sure that you don't make E noise. você precisa ser bem silencioso. See, we're preparing for the new move of God. A gente está preparando para um novo mover de Deus. Does that make sense? Isso faz sentido? Revival is just like birthing something in the spirit realm. O avivamento é como se você estivesse dando a luz no mundo espiritual. Now, see, this young prophet was part of a revival. E esse profeta jovem, ele era parte de um avivamento. It says here in verse 3 that the prophet Elisha says, go, and then one of them said, won't you please come with your servants? E aí fala no versículo 3. Então um deles disse, por favor, venha com os seus servos. And Elisha replies, I will. And he went with them, and they went to the Jordan to begin to cut down trees. Eu irei, respondeu Eliseu, e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. So they're in revival. Então eles estão em avivamento. And in the midst of revival, E no meio do avivamento, as they're fulfilling God's work, enquanto eles estão cumprindo o chamado do Senhor, verses 5, 6, and 7 happen. versículos 5, 6 e 7 And acontecem. these are the key verses for us. E essas são as passagens chave Verse hoje 5 pra says, gente. as one of them was cutting down the tree, Mas- the iron axe head fell into the water. Oh no, my Lord, he cried out. It was borrowed. Mas enquanto um deles cortava o tronco, a lâmina do machado caiu na água. Ai, meu senhor, gritou, era emprestada. Verse number 6, the man of God asked, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. O homem de Deus perguntou onde caiu. Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou ali e fez o ferro flutuar. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. E disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o apanhou. Isn't that crazy? Não é doido isso? Think about it, this is totally illogical. Pensa nisso, isso não é lógico. How can iron float on water? Como é que ferro pode flutuar na água? Impossible. Impossível. This is a miracle. Isso é um milagre. So what's happening is this young prophet is cutting down trees. O que acontece é, esse profeta ele está cortando as árvores. Now, a blade is very important if you want to cut down trees. O Uma ferro, a lâmina, é muito importante se você está cortando uma árvore. Because, see, he loses the instrument of what he is doing. Porque ele perde o instrumento daquilo que ele está fazendo. He needs an iron axe head Ele precisa de uma lâmina de ferro to cut down trees. para cortar a And árvore. now he's in trouble. He doesn't have the iron axe head anymore. E agora ele não tem mais isso. So now the mission is jeopardized because he lost his blade. Então a missão agora foi comprometida porque ele perdeu a lâmina. So Ecclesiastes 10:10, Solomon says, Então em Eclesiastes 10:10, Salomão ele fala: he says, if the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength. se o machado está cego e não se afia o fio, é preciso usar mais força. And he says, but wisdom brings success. Mas a sabedoria traz sucesso. So Solomon is not only writing a spiritual principle, or physical principle, he's writing about a spiritual principle. Então Salomão ele não está falando somente sobre um princípio físico, ele está falando sobre um princípio espiritual. So think about this. If you're cutting down a tree Então pensa comigo, se você está cortando uma árvore and you don't have a blade e você não tem uma lâmina and all you have is the handle, e você só tem o cabo, how hard is it for you to put that tree down? como que vai ser difícil, né? Vai ser muito difícil You're você going to grab a stick, derrubar essa árvore. Né? you're going to grab a stick, Você vai pegar o bastão, boom, boom. pum, How long will it take for you to bring down that tree? Quanto tempo que vai levar para você derrubar essa árvore? See, when we're looking to fulfill God's work in our lives, Tá vendo? Quando a gente está tentando cumprir o chamado do Senhor na nossa vida, the Lord says, hey, you need a blade. o Senhor fala, ei, você precisa de uma lâmina. Because if you have a blade, Porque se você tiver uma lâmina, you will have much more effectiveness in putting down that tree. vai ser muito mais efetivo você cortar essa árvore. Some people are tired in their spiritual faith Algumas pessoas elas estão cansadas na fé delas, because they insist in picking up a piece of wood and smacking a tree. porque elas insistem em pegar o bastão e ficar tentando cortar a árvore And they're com like, ele. Lord, it's cramping up.
Eles falam, Senhor, não tá dando. Lord, I'm tired. Senhor, eu tô cansado. And God is saying, you need the blade. E aí o Senhor fala, você precisa da lâmina. You need to recover your edge. Você precisa recuperar a lâmina, o You need to corte. recover the cutting edge. Você precisa recuperar o corte. As we talk about recovering the cutting edge, Quando a gente fala sobre restaurar o corte, we're talking about coming back to a place of first love. a gente está falando de voltar a um lugar do primeiro amor. When you live in first love with the Lord, Quando você está vivendo o seu primeiro amor com on o fire Senhor, for Jesus, você está ali pegando fogo por Deus. to fulfill God's call is so much easier. Para cumprir o chamado do Senhor, isso é muito mais fácil. But to fulfill God's call without the first love and passion for Him, Mas você está tentando cumprir o chamado sem o seu primeiro amor por Ele. it's like getting a piece of stick É como se você estivesse com um pedaço de pau, and smacking down a tree thinking it's going to come down. tentando fazer uma árvore cair. It gets tiring after a while. Você fica muito cansado depois de um tempo. Now, God wants us to sharpen our cutting edge, E o Senhor, Ele quer que a gente afie o nosso corte. but for us to actually start sharpening our cutting edge, Mas para que a gente possa afiar o nosso corte, many of us have to recover our cutting edge. muitos de nós precisamos recuperar esse corte. Now, you may think, but I'm not backslidden. Mas eu não estou pensando, eu não estou desviado. I'm following Jesus. Eu estou seguindo o Senhor. Now, I've had many times in my own life Eu tive muitas vezes na minha própria vida moments where I said, Lord, I need to recover my cutting edge. que eu falei, Senhor, eu preciso recuperar o meu corte. Even while doing ministry. Mesmo ainda liderando o ministério. Because sometimes we get into the mechanical mode. Porque a gente entra nesse lugar de mecanismo. And the Lord says, no, I want to bring your heart alive again. E o Senhor fala, não, eu quero avivar o seu coração novamente. So if you saying, Lord, I'm here, I'm ready to recover my cutting edge. Mas quando eu falo, Senhor, eu tô aqui, eu tô pronto para recuperar o meu corte. Verse 5 brings us the first step to that. O versículo 5, ele traz o primeiro passo para isso. See, he's chopping down trees. Ele tá tentando cortar as árvores. And then he loses, imagine the iron head just flying off the handle. E aí ele perde a cabeça do machado. Imagina a cabeça do machado voando. And then he hears it go down on the water. E ele ouve o machado caindo lá na água. A splash down the river. Tem um splash lá no rio. His reaction is, E a reação dele é, oh no, my Lord. ai não, Senhor. What is he saying? O que ele tá dizendo? There's a version that says, woe is me, my master. Tem uma das versões que fala, ai de mim, meu Senhor. What he's saying is, I lost it. O que ele tá dizendo é, eu perdi. So he just didn't pretend like nothing happened. Ele não fingiu que nada tinha acontecido. He didn't just walk around as if he had an axe on the handle he was holding. Ele não estava andando fingindo que ele tinha a cabeça do machado quando See, ele não many tinha. people are just going about their spiritual lives. Muita gente está andando na vida espiritual, They pretend they actually have an axe fingindo que eles têm a cabeça with do an machado. iron head, E quando eles não têm. with a blade, Com o machado, when all they had quando tudo que eles têm is a piece of wood. é só um pedaço de madeira. No, he's the first one to admit. Ele é o primeiro a admitir. Oh no, my Lord. Ai, meu Deus. What is he doing? What is he doing? O que ele está fazendo? He confesses his loss. Ele está confessando a perda dele. When he confesses his loss, Quando ele confessa a perda, he's saying, Lord, I recognize I don't have it. ele reconhece, Senhor, eu não tenho. We're still number one here. A gente já está no primeiro First thing we need to do is primeiro confess passo. our loss. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a Now, nossa it perda. may sound so E obvious, parece que é algo muito óbvio, but it really isn't. mas não é. And it's not just not obvious in our days. E não é que não é óbvio hoje. Revelations 3, Em Apocalipse 3, Jesus is talking to the churches, the 7 churches. Jesus ele está falando com as 7 igrejas. This is Jesus himself. Jesus está falando com as 7 igrejas. And he's telling the 7 churches, this is what you need to work on. E ele está falando para as 7 igrejas. É isso aqui que você precisa And then when he fazer. comes to Revelation 3 verse 16, E quando ele vem para Apocalipse 3, versículo talking to 16, the Laodicean church, falando com a igreja da Laodiceia, he says, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. You say I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing. But you do not realize that you're wretched, pitiful, poor, blind and naked. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. See, this is the thing about verse 17. E é isso sobre o versículo 17. They never realized it. Eles não notaram. This young prophet, Esse profeta, he realized it. ele notou. He goes, oh no, I lost it. Ele fala, ai meu Deus, eu perdi. Woe is me, my master. Ai de mim, meu mestre. See, not everybody realizes when they lose it. Nem todo mundo nota quando eles perderam.
This church didn't realize it. Essa igreja não notou. Jesus says to this church, E Jesus fala para essa igreja: you think you are rich, that you've acquired wealth and do not need a thing. você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. But you don't realize. Mas você não está entendendo. He says you're wretched, you're pitiful, you're poor, you're blind and naked. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Wow. Nossa, Imagine hearing that from Jesus. imagina ouvir isso de Jesus. Harsh words. Bem difícil. Palavras duras. But thank God, God is so good. Mas ainda bem que Deus é tão bom. Jesus is so merciful. Jesus é tão He misericordioso. doesn't stop on verse 17. Ele não para no versículo 17. Saying, hey, look at you, you're pitiful. Ele olha e fala, você é No, miserável. Não, that's not what he's saying. não é isso que ele está falando. What he's saying is, I just want you to realize Ele está dizendo, eu só quero que você entenda you actually need something here. que você realmente precisa de algo. I know you're going about your work, Eu sei que você está continuando aí o seu trabalho, but you got to realize something. mas você precisa entender algo. You don't have it all. Você não tem tudo. You're not as rich as you think. Você não é tão rico quanto você And acha. you're needy. Você precisa. Just like when you go to the doctor Que nem quando você vai pro médico and the doctor is asking, what are you feeling? e o médico pergunta, o que você está sentindo? What happened? O que aconteceu? Why did you come in? Por que você And he veio? listens to you. E aí ele ouve And then você. eventually, or back in the day, they used to pull out a notepad. E aí, na época, eles pegavam esse bloco de notas. Today, they probably just go to the computer. Hoje, provavelmente, eles vão pro computador. And then he would just grab a pen. E aí ele pegava a And he says, caneta. all right, so when you leave here, go to the pharmacy. E aí ele falava, ok, quando você sai daqui, você vai na farmácia. You're going to go get this Você vai pegar this isso, medicine. essa medicação. You take a pill in the night, take another pill in the morning. Você vai tomar uma pílula de noite e a outra de manhã. Get this other medicine. Você pega esse remédio You take this once a week. e você toma uma vez por semana. And then you come back here next week. E aí você volta aqui semana que vem. I'm going to examine you. E aí eu vou fazer um exame. Jesus does the same thing. Jesus, ele faz a mesma coisa. See, this is what your situation is. Olha, essa é a situação que você está. You're pitiful. Você é miserável. You're needy. Você é infeliz. You're naked. Você está nu. You're poor. Você está pobre. But let me give you a to-buy list. Mas deixa eu te dar uma lista de compras. Are you ready for the to-buy list? Você está pronto para a lista de compras? Verse 18. Versículo 18. He says, go there and buy from me gold refined in the fire so you can become rich. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo para que se torne rico. And buy white clothes to wear so you can cover your shameful nakedness. Roupas brancas para vestir e cobrir a sua vergonhosa nudez. And buy salve to put on your eyes so you can see. E colírio para ungir os olhos a fim de que possa ver. Jesus gives them 3 things on a to-buy list. Jesus dá para eles 3 coisas para eles comprarem. First thing, you go buy fire. Primeira coisa, você vai comprar fogo. You're going to buy fire to refine you as gold. Você vai comprar o fogo para te refinar como Say with ouro. me, fire of the Holy Ghost. Fala comigo, fogo do Espírito Santo. Second thing he says, go buy white clothes. A segunda coisa que ele fala é vai comprar roupas brancas. He's talking about holiness, purity here. Ele está falando sobre santidade, sobre pureza. And thirdly, he says, buy salve to put on your eyes E a terceira coisa ele fala, compra colírio para colocar nos teus olhos. so that you can see in the spirit realm. Para que você possa enxergar a realidade espiritual. If you really want to say, Lord, I want to recover my cutting edge, Se você realmente quer dizer, Senhor, eu quero recuperar o meu corte. the Lord is saying, hey, you need to recover the fire of the Holy Spirit. Ele está dizendo, você precisa recuperar o fogo do Espírito Santo. You need to recover a walk of holiness and purity. Você precisa recuperar uma santidade, uma pureza no seu caminhar. You need to recover salve to put on your eyes, Você precisa recuperar colírio para os teus olhos. because all you're seeing is in this physical realm. Porque tudo que você está vendo está aqui nessa terra. And when you start putting salve in your eyes, E quando você coloca esse colírio nos seus you olhos, start understanding the things of the Spirit. você começa a entender as coisas do Espírito. Does that make sense? Isso faz sentido? First thing, we need to confess our loss. Primeira coisa, a gente precisa reconhecer a nossa perda. Right after that, he says, it was borrowed. E depois ele fala, meu Deus, era Still emprestada. on number 5. E Still ainda on no verse number versículo 5. 5. Verse number 5. Versículo 5. He says, I lost it. Ele fala, eu He perdi. confesses his loss. Ele confessa a perda. And then he goes, it was borrowed. E aí ele fala, era emprestada. He confesses his loan. Ele confessa o empréstimo dele. He said, it wasn't even mine. Ele diz, não era nem minha. Isn't that funny that, I don't know if you ever had to borrow somebody's car. Não é engraçado? Não sei se você já teve que pegar o carro de alguém emprestado. Like, imagine if you have a relative coming to visit you here in Miami, Imagina que você tem um parente vindo aqui para Miami and you need a car to go pick him up at the airport, e você precisa de um carro para ir buscar eles no aeroporto. and you don't have a car, E você não tem um carro, but your friend has a car, mas o seu amigo tem. and you go to your friend and say, hey, can I borrow your car? E aí você pede pro seu amigo, posso pegar o seu carro I'm emprestado? just gonna go pick my relative, and then I'll bring back your car. Eu vou buscar o meu parente e aí eu volto para devolver o And then your carro. friend says, yeah, go
ahead, take the car. E aí o seu amigo fala, ok, vai, toma o carro. But I need it back tonight, okay? Mas eu preciso dele hoje à noite, And you ok? say, oh, it's okay. I'll just go in there, pick him up, and then I'll come back. E você fala, tá bom, eu só vou buscar e aí eu volto. All right, so you got the car, Então você pegou o carro and you're driving towards the airport. e você está dirigindo para o aeroporto. When suddenly you get in an accident. E de repente você está no acidente. And thank God nothing happens to you. E graças a Deus nada aconteceu com você. But the car is completely, destroyed. Mas o carro ficou completamente destruído. O What are you thinking? que você está pensando? Lord, thank you that I'm okay. Oh, Senhor, obrigado porque eu tô bem. But then you're thinking, my friend, Meu amigo, it's his car, é o carro dele, right? né? Because when you get something borrowed, Porque quando você pega algo emprestado, when you have a loan, quando você tem um empréstimo, that in itself talks about isso em si só fala sobre being held accountable, ter contabilidade. right? If you have Né? something that's not yours, Se você tem algo que não é seu, you're going to have to be held accountable. você precisa prestar contas. Now, what else does a loan talk about, say does? O que isso está dizendo? It says, Lord, I'm going to have to one day tell you, you gave me something, and this is what I did with this. Isso fala assim, Senhor, o Senhor me deu algo e um dia eu vou ter que vir e mostrar o que eu fiz com Now, a isso. loan is also a sign of dependency. O empréstimo significa dependência. It's you making a confession. Você está fazendo uma confissão. Hey, listen, I don't have a car. Olha, eu não tenho um carro. You have a car. Você tem um carro. You have something that I need. Você tem algo que eu preciso. Would you help me? Você pode me ajudar? That takes humility, Isso leva humildade, right? né? So a loan brings into the picture accountability. Então, o empréstimo ele traz para esse quadro uma prestação de contas. And it also brings into the picture dependency. E também traz para esse cenário uma dependência. See, this is what happens when the presence of God comes over us. E é isso que acontece quando a presença de Deus vem sobre nós. Many people forget that it's a loan. Muita gente esquece que é um empréstimo. When the power of God comes over you, Quando o poder de Deus vem sobre você, it's not you, it's a loan. não é o seu, é um empréstimo. And the Lord is saying, hey, even for you to do my work, E o I Senhor need to fala, loan you my power. Até para que você possa fazer o meu trabalho, você precisa pegar emprestado esse poder. He realizes this. E ele entende isso. He says, I can't be able to do God's work without the loan. Ele diz, eu não consigo fazer o trabalho do Senhor sem esse empréstimo. He's not just going to play it off like he's cool, he can make it happen in Ele his não own vai strength. fingir que ele está de boa, que ele consegue fazer isso na força dele. No. He says, I need this. Não, ele fala, eu preciso disso. And I'm willing to be accountable. E eu tô aqui disponível para prestar contas. And I'm also dependent on you. E eu também tô dependendo de você. I'm humble enough to say I need the loan. Eu sou humilde o suficiente para dizer, eu preciso do empréstimo. Does that make sense? Isso faz sentido? If we want to get the cutting edge back, Se a gente recuperar o corte, we will confess, Lord, we lost it. a gente fala, Senhor, nós perdemos. Number 2, we also say it was a loan, it was you. E número 2, a gente fala, Senhor, era um empréstimo, era tudo sobre ti. Even when we work for God, we're working with borrowed power. Mesmo quando a gente está trabalhando para o Senhor, a gente está trabalhando com um poder emprestado. So the young prophet says, oh no, my Lord, Então o profeta jovem, ele fala, não, Senhor, it was borrowed. era emprestado. And then Elisha, E daí Eliseu, he comes into action and asks him, ele entra nesse lugar e ele fala, where did it fall? onde que caiu? Now, he didn't just say, oh, somewhere in the water. E ele não falou, em algum lugar na água. No, he's trying to help. Ele está tentando ajudar. Elisha is the man of God here. Eliseu, ele é o homem de Deus He aqui. can work miracles. Ele performa And he milagres. asks him, E ele pergunta para ele, where did it fall? aonde que caiu? And I can imagine the young prophet saying, right over here, Elisha. Eu imagino esse profeta falando, bem aqui, Eliseu. Right over here, Bem Elisha. aqui, Eliseu. Verse number 6, what does Elisha do? E versículo 6, o que Elias faz? Elisha then grabs a branch Eliseu, ele pega um galho and he rips it out of a tree e ele arranca da árvore. and takes the branch where he pointed it Ele pega o galho aonde o profeta apontou and he puts it in the water. e ele coloca na água. And as he's putting the branch in the water, Quando ele coloca o galho na água, the iron head comes up. o ferro, o machado, ele sobe. Miracle. Milagre. Now, isn't this interesting that he asks, where did it fall? Não é interessante que ele fala aonde que caiu? Because location matters to God. Porque localização, isso importa para Deus. He's asking, where did you lose it? Aonde que você perdeu isso? Well, first, you begin by realizing I lost it. Bom, primeiro você começa, eu perdi. Second, you say, it was borrowed, it wasn't even me. Segundo, você fala, era um empréstimo, não era nem meu.
And then God asks you, where did you lose it? E aí o Senhor pergunta, onde você perdeu? And you say, Lord, right over here. E aí você fala, Senhor, bem aqui. What is right over here? O que é esse bem aqui? You're right over here Você está bem aqui. is where you lost your passion for Jesus. O seu aqui é onde você perdeu o seu amor pelo Senhor. It's that moment where I didn't realize that I was fully dependent on you. É esse momento que você você percebe que você estava totalmente dependente do Senhor. And then suddenly I just realized that I became self-sufficient. E aí de repente você entende que eu virei suficiente para mim mesmo. It's that place where before I was on fire for you. É esse lugar que antes eu estava pegando fogo pelo Senhor. And now it just became mechanical. E agora virou um mecanismo. It's that place where I had an expectation. É num lugar onde eu tinha uma expectativa. And then my expectation was frustrated. E aí a minha expectativa foi quebrada. And I said, Lord, if it's not going to go the way that I thought it was going to go, E aí eu falo, Senhor, se não vai ser do jeito que eu queria, I don't know if I really want to keep going. eu não sei se eu quero mais ir. Lord, I try to serve you. Senhor, eu tentei te servir. And then, you know, the church hurt me. E aí a igreja me machucou. I don't know if I want to Eu não sei se eu quero mess with that. ir lá de novo. Yeah, I used to believe in the E eu supernatural. acreditava no supernatural. I used to believe in prophetic ministry. Eu acreditava no ministério But profético. then I saw people that were taking advantage and manipulating stuff. Mas aí eu vi pessoas que estavam manipulando esse tipo de coisa. Nah, it's okay. Ah, não, tá tudo bem. Yeah. I used to say, hey, anywhere, Lord, send E me. eu Go, I'm falava, going to the nations. Senhor, me envia, me manda para as nações. But you know, the day that I try to go and you didn't provide the money, Mas no dia que eu tentei ir, o Senhor não proveu o dinheiro. this is not for me. Let me just Não get é a mais day pra job. mim. Eu vou procurar um trabalho. I used to believe that, one day the Lord's going to bring me the spouse, Eu acreditava que um dia o Senhor traria o meu esposo, the one that I would serve the Lord with. a pessoa com quem eu serviria o Senhor. But then my best friend went through a divorce. Mas aí a minha melhor amiga, ela passou por um divórcio. I don't know if marriage is for me. Eu não sei se casamento é pra mim. Where? Onde? He's asking where. Ele tá perguntando onde? And the prophet says, right over here. E o profeta fala, aqui. The young prophet says, I lost it right here. O jovem profeta fala, eu perdi aqui. So Elisha then grabs a twig, E aí Eliseu, ele pega o galho, a branch of a tree, ele pega o galho da árvore and puts it inside the water. e ele coloca dentro da água. And you know, the miracle happens. E aí o milagre acontece. Now, I have read this story so many times before, E eu even when já I was a li kid. essa história tantas vezes, mesmo quando eu era criança. And you know, in the Bible, you see so many miracles. E na Bíblia você vê tantos milagres. And at times you think these miracles are random. E você pensa às vezes, nossa, esses milagres são tão aleatórios. And I would think, man, what a random miracle. E eu pensava, nossa, que milagre aleatório. Lord, I mean, you told the prophet to cut down a branch and put it in the water? O Senhor disse para o profeta pegar um galho e botar na água? That's crazy. Isso é loucura. Why? Por quê? Just because, Só porque yeah, random. é aleatório. Then the other day I was reading this, E aí outro dia eu tava lendo isso. and it just hit me. E aí isso virou uma chave para mim. You know, Elijah, Elias, he was a prophetic type of John the Baptist. ele era como um profético João, ele era um arquetipo profético de João Batista. So what does that mean? It's not that Elijah was John the Baptist. Não significa que Elias era João Batista. Elijah was a prophetic type that pointed towards John the Ele Baptist. era um tipo profético que apontava para João Batista. Even when you read the Old Testament and the prophecies, Sabe quando você lê o Antigo Testamento e as profecias? there's a connection between everything that is talked about Elijah pointing towards John the Tudo que Baptist. foi falado sobre Elias aponta para João Batista. Now, John the Baptist, we know, prepared the way for Christ. Agora a gente sabe que João Batista, ele apontava o caminho para Jesus. And now we also know that Elisha took the double portion of Elijah, E a gente sabe que Eliseu, ele recebeu a porção dobrada de Elias. which to us we understand that the pattern is if Elijah is the prophetic type of John the Baptist, Então a gente entende que se Elias era o tipo profético de João Batista, Elisha is the prophetic type of Christ. Eliseu era o tipo profético de Jesus. He's not Christ. Ele não é Jesus, He points towards Christ. ele aponta para Jesus. And nothing in the Bible is random. E nada na Bíblia é aleatório. We think, oh, it's a detail there that was kind of funny that he did it that way. A gente pensa, uma coisa aleatória que ele fez ali, de qualquer jeito. But see, what he was doing is a prophetic act. Mas o que ele estava fazendo foi um ato profético. He's asking, where did it fall? Ele pergunta aonde que caiu. Where did you stray away? Aonde que você perdeu o Where did you caminho? grow cold? Aonde que você se esfriou? Where did you not have a relationship with me? Aonde que você parou de ter um relacionamento comigo? And he says, right over here. E ele fala, bem aqui. And then he grabs a piece of wood E daí ele pega um pedaço de madeira and throws it into the equation. e coloca lá na equação.
And the Lord says, that's why I need to put a piece of wood. E aí o Senhor fala, é por isso que você precisa colocar um pedaço de madeira. Now, we all want our cutting edge back. Agora, todo mundo, a gente quer o nosso corte novamente. Now, I'm here to tell you, for you to get your cutting edge back, E eu tô aqui pra te falar, se você quer o seu corte novamente, you're going to have to face the divine. você precisa encarar o divino. But think about it, you're going to have to come face to face with God. Você precisa vir cara a cara com o Senhor. But if you do come face to face with God, Mas se você vem face a face com o Senhor, you will be consumed. você será consumido. So God says, no, I'm not going to kill you. Então o Senhor fala, não, eu não vou te matar. God says, I need you to come face to face Eu with me to preciso que recover você your cutting edge. chegue face a face comigo para que você recupere o seu corte. But if you come face to face with me, my nature will kill you. Mas se você vier face a face comigo, a minha natureza vai te matar. Because I am too holy. Porque eu sou muito puro. Because I am too glorified. Porque eu sou muito glorificado. And your sin and your humanity will die in my presence. E a sua humanidade, seu pecado vai morrer na minha presença. So in order for you to get your cutting edge back and Então, para que survive, você recupere o seu corte e sobreviva, I need to bring in a piece of wood into the equation. eu preciso pegar essa madeira e trazer ela para a situação. People there didn't realize that he was talking about the cross of Calvary. As pessoas ali não estavam notando que ele estava falando sobre a cruz de Cristo. Later on, 1 Peter 2 would say, E mais para frente, 2 Pedro falava, 1 Pedro falava, chapter 2, verse 24. no capítulo 2, versículo 24. It says, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. Que fala assim, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. He's talking about the tree Ele here. está falando sobre a árvore aqui. He said, hey, listen, it's because of the tree Ele está falando é por causa da árvore. in the equation Na situação, you can recover your cutting edge. você consegue recuperar o seu corte. If you think about this, Se você pensar sobre isso, without a tree there is no divine intervention. sem o madeiro não tem uma intervenção divina. And then the young prophet then hears from Elisha. E aí esse profeta, ele ouve de Eliseu, Verse number 7. versículo 7. He says, lift it out. Pegue-o. He said, then the man reached out his hand and took it. E então o homem estendeu a mão e o apanhou. And we'll finish with this. E a gente vai acabar com isso aqui. The young prophet possesses his miracle. O jovem profeta, ele apanha o milagre. Think about this. Pensa sobre isso. God will do and work the supernatural. O Senhor vai fazer e vai operar no sobrenatural. But at the end of the day, Mas no final do dia, it's your choice to pick it up or not. é a sua escolha apanhar ou não. We don't know the rest of the story. A gente não sabe o resto da história. Actually, it's not written, but we know the rest of the story. Bom, não está escrito, mas a gente sabe o resto da história. He took the iron axe head Ele pegou a cabeça do machado, and he put it back on the handle, ele colocou de volta no madeiro and he went back to work. e ele voltou ao trabalho. Now with his cutting edge. Agora com o corte dele. See, this is what I feel for tonight. E é isso que eu estou sentindo para hoje à As we noite. pray to wrap up, Enquanto a gente está orando aqui para terminar. that tonight would be a night Que hoje seja a noite. that the Lord wants to recover the first love. Que o Senhor, Ele quer restaurar o primeiro amor. That he wants to recover the fire in our hearts. Ele quer restaurar o fogo no nosso coração. You know, we begin by confessing, Lord, I need it. A gente começou confessando, Senhor, eu preciso. And Lord, when I used to have it, E Senhor, quando eu tinha, it wasn't about me. não era sobre mim. It wasn't even mine. Não era nem meu. It was yours. Era seu. And a loan talks about Sozinho? accountability. A loan. E o empréstimo, ele fala sobre prestar contas. And really, I'm pretty bad at this right now. E eu tô meio ruim nisso agora. I can't be accountable to having a iron axe that I lost it. E eu não posso prestar conta de que eu tenho esse machado porque eu perdi. But Lord, I'm here right now. Mas Senhor, eu tô aqui agora. And I know exactly where I lost it. E eu sei exatamente onde eu perdi. Right over here. Bem aqui. Would you put your cross in there? O Senhor pode trazer a sua cruz para esse lugar. Will you bring the wood O of Senhor pode Calvary trazer o madeiro do Calvário to come into the situation? para que venha para essa situação, To restore my passion. para restaurar minha paixão, Restore my first love. restaurar o meu primeiro amor, Restore my fire. restaurar o meu fogo. What does the cross of Calvary mean for us that are Christians O already? que o madeiro do Calvário representa para nós que somos cristãos? A place of forgiveness. Um lugar de perdão. Forgive me, Lord, for growing cold. Me perdoa, Senhor, por ter me esfriado. Forgive me, Lord, for making things that were holy common. Me perdoa, Senhor, por ter feito coisas santas, ter tornado elas como sujas, comuns. See, many of us, we sin the sin of reduction. Tá vendo? Às vezes a gente peca um pecado de redução.
God does something so holy, O Senhor faz algo tão santo and we need to play it off like it was just common. e a gente precisa agir como se fosse algo comum. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah, é. Because deep down we know, Porque lá no fundo a gente sabe. if we recognize it is holy, Se a gente reconhecer que é santo, we're accountable for that. a gente precisa prestar conta sobre isso. And we're going to have to live according to that standard of E a holiness. gente precisa prestar conta e viver the Lord nesse says- nível de santidade. Even if tonight is a night where you ask forgiveness for the sin of reduction. Então, se essa noite é uma noite que você pede perdão por esse pecado de redução, Yeah, that day the Lord spoke to you. aquele dia o Senhor falou com você, That day He touched you with His fire. naquele dia Ele te tocou com o fogo dele, That day that He baptized you in the aquele Spirit. dia que Ele te batizou no Espírito That Santo, day that He gave you that prophetic dream. aquele dia que Ele te deu um sonho That profético, day that you received that angelic visitation. aquele dia que você recebeu uma visita That day angelical, that you received that supernatural encounter. aquele dia que você teve um encontro sobrenatural, That day was holy. aquele dia foi santo. It was holy. Foi santo. And Lord, forgive me. E Senhor, me perdoa. That I just think that holy things should be common. Que eu penso que as coisas santas precisam ser comuns. And so today we're saying this is exactly where I lost it. Então hoje a gente está falando, Senhor, foi bem aqui que eu perdi. Would you recover the cutting edge in me? O Senhor pode, por favor, trazer de volta esse corte para mim. If you can, just close your eyes. I want to pray with you. Se você puder, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Holy Spirit, Espírito Santo, we honor you in this place. nós te honramos neste lugar. We want revival. Nós queremos avivamento. We want personal revival, Nós Lord. queremos avivamento pessoal, Senhor. More than corporate revival. Mais do que avivamento corporativo. We want personal revival. Nós queremos avivamento pessoal. We want to be on fire for you. Nós queremos estar pegando fogo por Ti. Restore the first love in us. Restaura o primeiro amor em nós. Holy Spirit, Espírito Santo, we need you. nós precisamos de Ti. We confess it. Nós confessamos. Maybe we're not burning hot for you as we did before. Talvez a gente não esteja queimando tanto por Ti como a gente estava antes. We confess it, Lord. Nós confessamos aqui, Senhor. But even, Lord, today, Mas ainda hoje, as we Senhor, look back on how you've touched us in the past, enquanto a gente olha para como o Senhor já nos tocou no passado, we recognize it was you. nós reconhecemos que foi o Senhor. It wasn't our talents. Não foi o nosso talento. It wasn't about our abilities. Não foi sobre a nossa habilidade. It wasn't about our giftings. Não foi sobre os nossos It dons. was you. Foi o Senhor. And we recognize that. E nós reconhecemos isso. And today, Lord, we go back to that location E hoje, Senhor, nós voltamos a esse lugar. and we ask, Holy Spirit, E nós pedimos, Espírito would Santo, you put the cross of Calvary into this equation? Senhor, por favor, coloca a cruz do Calvário nesse lugar. Just allow Him to show you exactly where it was. Deixe que Ele te mostre exatamente onde foi. And just ask for the cross to come into this situation. E peça que a cruz venha para essa situação. Come with your fire, Lord. Vem com teu fogo, Senhor. Come with your power, Lord. Vem com teu poder, Senhor. Even as I'm praying right now, Até enquanto eu tô orando aqui agora. I know some of us here are being touched by the power of the Holy Spirit. Eu sei que alguns de nós estamos sendo tocados pelo poder do Espírito Santo. If you're here right now and you're sensing a touch of the Lord, E se você está aqui nesse momento, você está sentindo um toque do Senhor. a physical touch of the Holy Spirit on your Toque body, físico do Senhor no seu corpo. it could be heat, Pode ser it could be calor, electricity, pode ser eletricidade, it could be a tremor or a shaking. pode ser um tremor. I don't know what it is. Eu não sei o que é. Maybe tears. Talvez até lágrimas. And tears wash you. E as lágrimas, elas nos lavam. And you're like, I don't even know why I'm crying. E você tá tipo, eu não sei nem por que eu tô chorando. Well, I do. It's the Holy Spirit. Bom, eu sei, é o Espírito Santo. He's touching you right now. Ele tá te tocando nesse momento. What is this heat that I'm sensing? O que é esse calor que eu tô sentindo? What are these physical O que manifestations? são essas manifestações físicas? That is the Holy Spirit. Isso é o Espírito Santo. You don't have to be scared. Você não precisa ficar assustado. Just like a sponge, soak it in, soak it in. Seja como uma esponja e sugue isso. And all you need to say is more, Lord. E tudo que você precisa dizer é mais. Revive the fire in my heart, Aviva Lord. o coração, aviva o fogo no meu More coração. passion, Jesus. Mais paixão, Senhor. More of your first love, God. Mais do seu primeiro amor, Pai. Fill me up, Me enche until I overflow. até que eu transborde. If you're sensing the presence of God touching you, Se você está sentindo a presença do Senhor te I tocando, want to invite you to stand up wherever you're at. eu quero te pedir que você se levante onde quer que você And esteja. you don't need to come up front. E você não precisa vir aqui pra frente. All you need to do is open your hands and keep receiving. Tudo que você precisa fazer é abrir as suas mãos e continuar recebendo. Keep receiving. Continua recebendo. If you're praying in the Spirit, Se você ora no Espírito, just pray in tongues wherever you're at. comece a orar em línguas onde quer que você esteja. And as you pray in tongues, Enquanto você está orando em línguas, rivers of living water will flow from you. rios de águas vivas fluirão através de você.
More Holy Spirit. Mais Espírito Santo. Would you touch us with your fire? Nos toca com teu fogo. Would you renew passion in our hearts? Renova a paixão nos nossos Father, I corações. ask for a supernatural hunger. Senhor, eu peço por uma fome sobrenatural. Would you give us hunger for your presence? Nos dá fome pela tua presença. We need you, God. Nós precisamos de ti, Senhor. We need you, God. Nós precisamos de ti, Senhor. Put a hunger in our hearts Coloca uma fome no nosso coração. that we can't contain, Que a gente não consiga that we conter. can't control. Que a gente não possa controlar. Some of us, even tonight, E alguns de nós nessa noite, the Lord is even calling us for moments of prayer and fasting, o Senhor está nos chamando para momentos de oração e jejum. seasons of prayer and fasting. Temporadas de oração e de jejum. Some of us, even tonight, E alguns de nós essa noite. as you hear the Lord call you to fast, Enquanto o Senhor, você está ouvindo o Senhor te chamar para I would jejuar, encourage surrender to Him. eu te encorajo a se render para Ele. He's going to meet you in a fresh way. Ele vai te encontrar numa maneira nova. I even see in the Spirit right now. Eu até vejo no Espírito agora. Some of us will be encountered in the middle of the night. Alguns de nós vão ser encontrados no meio da noite. Don't be surprised if you wake up in the middle of the night Não fique surpreso se você acordar no meio da noite and you don't even feel tired. e você não se sente cansado. The Lord is calling you for a time one-on-one with Him. O Senhor está te chamando para um momento sozinho, você e Ele. I just see people waking up in the middle of the night Eu vejo pessoas acordando no meio da noite and just heading towards their secret place. e indo para um lugar secreto. And the Lord's going to speak to you. E o Senhor vai falar contigo. Father, I just pray right now Senhor, eu oro aqui agora. that you would open our spiritual hearing. E o Senhor possa abrir nossa audição espiritual. Open up our spiritual hearing. Abra as nossas audições espirituais. Some of us will hear the voice of God Alguns de nós vão ouvir a voz do in Senhor a very accurate way, de uma maneira muito específica, very precise way. muito precisa. It's been a long time since you heard His voice that Faz muito precise. tempo que você ouviu a voz dele de uma maneira tão precisa. Father, would you open our spiritual eyesight? Senhor, abre a nossa visão espiritual. We want to see in the Spirit. Nós queremos ver no Espírito. Give us visions. Nos dá visões. Give us dreams. Nos dá sonhos. Father, I pray that you would release prophetic dreams. Eu oro aqui agora para que o Senhor libere sonhos proféticos. Release right now prophetic dreams. Libera agora sonhos proféticos. Release right now angelic visitations. Libera agora visitas angelicais. Release supernatural encounters. Libera agora encontros Set us on sobrenaturais. fire, Lord. Nos enche de fogo novamente, Take Senhor. us out. Take us out Nos tira of a cruise control Christianity. de um modo automático de ser We don't want to cristãos. do Christianity in cruise control. Nós não queremos ser cristãos no modo automático. We want to go for you in intentionality. Nós queremos crescer em intencionalidade. Here am I, Lord. Eu estou aqui, Senhor. Here am I, Lord. Eis-me aqui, Senhor. Touch me, Holy Spirit. Me toca, Espírito Santo. Touch me, Holy Me Spirit. toca, Espírito Santo. Father, I want to cry in your presence. Senhor, eu quero chorar na tua presença. Father, it's been a long time Senhor, faz muito tempo that tears have been rolled down my face. que as lágrimas não escorrem pelos meus That olhos. tears have been washed my heart. Que as lágrimas não têm limpado meu coração. Father, I want to cry in your presence. Senhor, eu quero chorar na tua presença. Wash me, Lord. Me lava, Senhor. Wash me, Lord. Me lava, Senhor. Cover me with your glory. Me cobre com a tua glória. Hide me under your Me wings. esconde debaixo das tuas Here am I, asas. Lord. Eis-me aqui, Senhor. Here am I, Lord. Touch me. Eis-me aqui, Senhor. Me toca. If the Holy Spirit is speaking to you, Se o Espírito Santo está falando com você, if the Holy Spirit is touching you se o Espírito Santo está te with tocando fresh hunger, com uma fome I nova, want to encourage you. Find a place here at the altar. eu te encorajo para vir aqui e achar um lugar nesse altar. Just take a few minutes before Him. E toma alguns minutos diante da sua Take presença. a few moments with Him Leva algum tempo diante da sua presença. and do business with the Holy E Spirit faz um acordo com o Espírito Santo. and let Him speak to you. E deixa que Ele fale com você. Surrender yourself to Him. Se renda a Ele. I want to encourage you, if you feel the Lord touching you, Eu quero te encorajar, se você sente o Espírito Santo te tocando, find a place up front vem aqui pra frente. and let's press forward for a few more E minutes. vamos empurrar, vamos pra frente por mais alguns minutos. See
power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God we believe in who you are. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Oh, you're the God of miracles. Restoring our first love. Oh, a chama não se apagará. A chama não se apagará. Dentro de nós, dentro de nós. The flame will never burn out. No. Restore the flame of first love, Jesus. Restore the flame of first love, Jesus. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. You know, there's something that happens in this atmosphere when we declare who is the Lord we believe in. Quando nós declaramos quem é o Senhor em quem nós acreditamos. When we declare who the Lord is that we believe in. So we're gonna do for a very last time, Então a gente vai fazer aqui pela última vez. just the voices. Só as vozes. I wanted to say that with all the air in your lungs, E eu quero que você cante com todo o ar nos seus pulmões, facing the enemy. olhando para o inimigo, Asking, Lord, while I sing, who is the Lord that I believe in? e pedindo: Senhor, enquanto eu tô cantando, quem que é o Senhor que eu tô servindo? Would you touch my heart? Toca o meu coração. So for a very last time, Então, por uma let's última sing vez, who vamos we cantar. believe in. You're the God of miracles. Declare who He is. Declara quem Ele é. I believe in you. That's beautiful. I believe in you. You're the God of miracles. One more time. Mais One more uma time. vez, mais uma vez. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sing it in your own language. We can Canta na sing sua this própria together. língua. A gente pode cantar juntos. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Even if people question, Mesmo que as pessoas questionem, I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. even after that trauma, mesmo depois daquele trauma, Se eu creio em ti, se eu creio em ti, you're the God I believe in you.
see in my spirit Eu literalmente vejo no meu espírito walls that are guarding hearts. paredes, muralhas que estão cobrindo corações. They're falling. Elas estão caindo. I can hear them falling. Eu consigo ouvir elas caindo. I can hear them Eu falling. consigo ouvir elas caindo. God, we recognize your presence in this place. Deus, nós reconhecemos a tua presença nesse lugar. You're here, Lord, O Senhor está aqui and we love you. e nós te amamos. I want to declare this again. Eu quero declarar isso novamente. We believe in you. Nós cremos em ti. This church believes in you. Essa igreja crê em ti. This city believes in you. Essa cidade crê em ti. And this nation believes in you. E essa nação crê em ti. Even if they say the contrary, Lord, Mesmo que eles digam o contrário, Senhor. we declare this night. A gente declara esta noite. We declare tonight. Nós declaramos esta noite. We believe in you. Nós cremos em ti. Revive us again, Lord. Nos aviva novamente, Senhor. Revive us again. Nos aviva novamente. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. the name of Em Jesus. nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Wherever you are, can you clap to the Lord? Onde quer que você To esteja, the Lord aplauda ao Senhor. Jesus. Ao the Senhor King of Jesus, Kings. o Rei dos Reis, To the Alpha and Omega. o Alfa e o Ômega, The one who was, who is, and is to come. aquele que era, é e há de vir. We love you, Jesus. Nós te amamos, We love you, Jesus. Jesus. Nós te amamos, We love you, Jesus. Nós Jesus. te amamos, Jesus. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. There was a fire that started this night, tonight, Tem um fogo que começou essa noite, that will not be contained. que não vai ser contido. Will not be contained. Não vai ser contido. It'll keep spreading. E vai continuar se espalhando. Amen. Amém. Amen. Amém. Zion, Miami. Zion, Miami. What a night. Que noite. What a night. Que Right? noite, né? We saw the Lord healing. Nós vimos o Senhor curando. We saw the Lord answering our prayers. Nós vimos o Senhor respondendo às nossas orações. To renew us, to revive De us. nos renovar, de nos avivar. So I'm gonna call the ministry team right here. Então eu vou chamar o time de administração aqui pra frente. If you have any prayer that you need, Se você precisa de qualquer oração, maybe you still have something in your body, talvez você ainda tenha alguma dor no seu corpo, or you just need to share something with someone, ou você precisa compartilhar algo com alguém, we would love to pray for you. nós adoraríamos orar por você. But if you feel Mas se você sente you received everything you needed today, que você já recebeu tudo o que tinha pra receber hoje, I just want to declare God's blessings over your eu life. quero declarar as bênçãos do Senhor sobre a So sua vida. God, would you bless these people Então, Senhor, abençoa essas pessoas throughout this week? nesta semana. Would you bless them, Lord, Abençoa eles, from Senhor, Monday to Friday? de segunda a sexta. Would you put your words? Coloca as tuas on their palavras mouths? na boca deles. Would you put your fire Coloca o teu fogo on their hearts? no coração deles. And may their devotionals this week E que a sua devoção, que os seus devocionais essa semana be filled with your glory. sejam cheios da glória de In Deus. Jesus' mighty name. Em nome de In Jesus. Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. Zion, if you need prayer, come here. Zion, se você precisa de oração, vem aqui. But if you got everything, Mas se você já recebeu tudo, God bless you. que o Senhor te abençoe. See you right here next week. Eu te vejo aqui semana God bless que you, vem. Zion. Deus te abençoe, Zion.